Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo pelo canal do YouTube da Rádio Mais FM 909, e hoje eu quero compartilhar com você um texto bíblico, uma parábola que Jesus contou sobre 3 servos, que se encontra aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: o reino dos céus também pode ser ilustrado ou comparado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestação de contas de como haviam usado o seu dinheiro. Bom, nós vamos seguir nesse texto, nessa parábola importantíssima de Jesus, ele ilustrando, comparando como que é o reino de Deus. O reino de Deus é as boas notícias de Deus, é o agir de Deus, é o poder de Deus. O reino de Deus é a mensagem que Jesus ele veio trazer. O reino de Deus está próximo, então arrependam-se. O reino de Deus é as pessoas. O reino de Deus é o trabalho de Deus, é o amor de Deus, é tudo aquilo que Deus fez por amor ao ser humano. Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e desde o dia em que o homem se afastou de Deus, Deus pôs-se a trabalhar em prol do ser humano. Então o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É o governo de Deus, a liderança de Deus, é a vida de Deus com o ser humano, com as pessoas. Então o reino de Deus é o quê? A vontade de Deus vindo sobre as pessoas. Por isso Jesus nos ensinou a pedir no Pai Nosso que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Nós vemos aqui nessa ilustração de Jesus sobre um senhor, um homem rico que pôs-se a fazer uma longa viagem, e ele ao viajar confiou seu dinheiro a 3 de seus servos, e ele distribuiu para cada um dos seus servos o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um deles. Porque sendo ele patrão, ele sabia qual servo poderia cuidar de um dinheiro maior, de um dinheiro mediano e de um dinheiro menor. Ele conhecia a capacidade administrativa, ele conhecia a capacidade de trabalho, de inteligência, de força de cada um dos seus servos. Então a um servo ele concedeu 5 talentos, uma boa parte de dinheiro, era um bom dinheiro. E a outra ele concedeu 2 talentos, e a outra ele concedeu 1. Diz a palavra de Deus que quando ele distribuiu para cada um dos seus servos, ele foi viajar. E logo em seguida, aquele que recebeu 5 talentos se pôs a trabalhar. Ele começou a trabalhar e ele multiplicou aqueles 5 talentos e fez aqueles 5 talentos virar 10. O outro que tinha ganhado 2 talentos também se pôs a trabalhar. Ele se empenhou, pegou o dinheiro, aplicou o dinheiro, investiu o dinheiro e conseguiu mais 2 talentos, o dobro do que ele tinha começado a investir. Mas aquele que ganhou 1 talento apenas, ele abriu um buraco na terra e ele guardou aquele talento. Aí diz a palavra de Deus que o servo, o patrão, o senhor, foi viajou, fez uma longa viagem, e depois de muito tempo ele voltou. Depois de muito tempo ele voltou e chamou os seus servos para a prestação de contas. Ele disse: agora vocês venham, eu quero saber o que vocês fizeram com o dinheiro que eu confiei a vocês. E aí diz a palavra de Deus que o servo que o patrão havia confiado 5 talentos, multiplicou por mais 5 e entregou para ele 10 talentos. E quando aquele senhor viu aquilo, ele disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena.
e agora eu vou lhe dar muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Aí aquele servo que tinha ganhado 2 talentos também tinha multiplicado por mais 2. E ele também ouviu aquele patrão, aquele senhor dizer: muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu vou lhe dar muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Aí por último, quando ele chega naquele servo que ele tinha dado 1 talento, ele descobre algo que deixou ele chocado, enfurecido, com muita raiva e muito decepcionado. Porque aquele último servo disse para ele: eu sabia que o Senhor era um homem severo. Eu sabia que o Senhor colhia onde não plantou e que ajunta onde não semeou. Eu tive medo de perder o seu dinheiro, por isso eu escondi na terra. Aqui está seu dinheiro. E aquele senhor, aquele patrão, ficou tão bravo que disse para ele: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei, eu ajunto onde eu não semeei, então por que você não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria os juros. Eu teria juros para receber. Em seguida, ordenou que tirassem o dinheiro daquele servo e desse ao que tivesse 10 talentos. E aí diz a palavra de Deus que em seguida ele diz... Aí Jesus, na verdade, agora são as palavras, na verdade essa história é a história de Jesus, é a palavra de Jesus, é a voz de Jesus contando essa parábola. E aí no versículo 29 Jesus diz: pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que não tem nada, até mesmo o que tem lhe será tomado. Agora lancem fora este servo inútil, lancem ele na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, nós contamos aqui a parábola toda. Cheguei no final da parábola, mas o que ela significa? Qual a representação dessa parábola? O que é essa parábola? O reino de Deus, quem é esse Senhor? Quem são esses servos? E o que é talento? O que significa isso para nós nos nossos dias atuais? Bom, o reino de Deus, como eu já disse para vocês, é a ação e a obra de Deus com as pessoas. O reino de Deus não é casas. O reino de Deus não é terra. O reino de Deus não é propriedades. O reino de Deus não são coisas materiais. O reino de Deus são as pessoas. O reino de Deus é o amor de Deus, é o céu vindo e se estabelecendo na vida das pessoas, na vida de todos aqueles que creem no seu nome. Diz a palavra que o Senhor, ele confiou talentos aos seus servos. Quem são os servos de Deus na terra? Quem são os administradores do reino de Deus na terra? Nós somos os administradores do reino de Deus na terra. Esse Senhor aqui é o nosso Deus, é Jesus que veio, ele veio inaugurar a igreja, ele veio estabelecer o reino de Deus na terra, ele veio trazer, anunciar a vinda do reino de Deus na terra. E ele confiou aos seus servos responsabilidade sobre aquilo que é dele. Tudo é dele, tudo pertence a ele, a terra, tudo pertence ao Senhor e as pessoas pertencem ao Senhor. Cada um de nós recebemos talentos, cada um de nós recebemos coisas, dons, recebemos habilidades que devem e precisam ser usadas no reino de Deus. Habilidades não é só saber falar, não é só saber cantar, não é só saber tocar, porque muitos de nós achamos que dons e talentos e que os talentos e as habilidades que se usam no reino de Deus são apenas aquelas que são as mais vistas, as mais notórias. Cantar, pregar, falar, ensinar, sabedoria para pregar e tal. Não são só esses talentos. Diz a palavra de Deus que existem as pessoas que têm o dom do serviço, que têm o dom da administração. Existem tantos dons e talentos. Mas o que eu quero dizer para você com essa passagem de hoje? Nós precisamos ficar atentos com relação àquilo que Deus nos confiou. O reino de Deus está confiado a nós. O reino de Deus está confiado a mim e a você. Jesus, ele sendo dono de tudo, ele nos confiou a responsabilidade de administrar aquilo que ele começou na terra. E ele nos deu dons, diz a palavra lá em Tiago, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes.
Existem pessoas que têm dons e multiplicaram esses dons. Existem pessoas que têm talentos, muitas pessoas pregam e aí já desenvolveram o dom de cantar também, e desenvolveram a habilidade de conversar com pessoas, e desenvolveram uma habilidade ali, uma habilidade aqui, uma habilidade, entre tantas coisas, entre tantas habilidades que temos, nós precisamos entender que seja ela usada no mundo cotidiano, dentro do nosso trabalho, no nosso relacionamento, numa escola, com os nossos vizinhos, todos os dons, todas as habilidades que nós temos são dadas por Deus. E elas podem sim ser usadas no reino de Deus, em prol do reino de Deus. Não é só saber pregar, não é só saber cantar, não é só saber tocar que você faça realmente o seu empenho, o seu trabalho no reino de Deus. Aquele homem que tinha recebido 5 talentos foi lá e trabalhou duro, gente, para multiplicar os talentos, para poder ser cada dia mais útil, para poder ouvir de Jesus essa frase maravilhosa. Muito bem, servo bom e fiel. A gente precisa ralar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar. E como que eu trabalho, como que eu multiplico os meus talentos, como eu multiplico as minhas habilidades no reino de Deus? Servindo as pessoas. Usando o que Deus deu para você, para servir as pessoas. Você é uma boa quitandeira? Você consegue fazer bons salgados, pão de queijo, consegue fazer coisas boas, gostosas com as suas mãos? Então deixe Deus usar as suas habilidades para que você possa abençoar a vida dos seus vizinhos. Faz um pão de queijo lá e leva para o seu vizinho que é brigador, que é estressado, que não conhece Jesus. Chega lá do nada e fala aqui, trouxe para vocês pão de queijo. Eu acabei de fazer lá na minha casa. Ele vai estranhar um pouco porque você nunca fez isso. Mas aí, você dando comida, gente, peixe se pega pela boca. Quando Jesus, ele era uma pessoa maravilhosa, ele sempre estava à mesa, reunido com pessoas, comendo e falando do reino de Deus. Ele sempre atraía a atenção das pessoas à mesa, comendo com pecadores. Falavam isso dele. Ele come. Será que ele é filho de Deus mesmo? Ele é mestre mesmo? Olha só para vocês verem como ele senta na mesa e come com pecadores. Mas era essa forma, era essa estratégia que Jesus usava para ganhar a atenção e o coração das pessoas. O certo é que aquele que tem muito, ele trabalha, se empenha, multiplica e vai ouvir de Deus aquela frase, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, na pouca quantia, no pouco talento que eu te dei, você fez com esmero, você fez com dedicação, você se esforçou mesmo com as suas dificuldades, você correu atrás, você desempenhou. Então eu vou colocar sobre você mais responsabilidades, eu vou abrir mais portas. Quanto mais você desenvolve as suas habilidades, seja elas quais forem, porque todos nós no corpo de Cristo temos uma funcionalidade. Não existe todo mundo igual. O apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Coríntios que nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca. Nem todos nós temos os mesmos ministérios, mas todos nós somos capacitados no céu, somos capacitados por Deus com habilidades para serem usadas no reino de Deus. Existem uns que têm mais. E por que tem mais? Porque trabalham usando aquilo que ganhou e conseguem multiplicar. Existia aquele que ganhou 2 e trabalhou com os 2 e ficou agora com 4. E agora ele estava sendo elogiado pelo Senhor, dizendo: venha, você vai ganhar mais. Porque quem tem e multiplica e trabalha e desempenha, na mesma hora que é líder de jovens, aí agora está liderando mulheres, aí agora está liderando homens, aí agora está liderando uma congregação, agora está liderando outro lugar, agora está cozinhando, agora está abriu um restaurante, agora abriu um buffet, agora abriu uma empresa de transportes, agora fez isso, agora fez aquilo, porque quanto mais você desenvolve aquilo que Deus te dá, as habilidades que Deus te deu, o trabalho que você exercita, a empresa que você abriu, quanto mais você desenvolve os talentos, aquilo que Deus te entregou, mais Deus vai te dar. Quanto mais você faz, mais Deus vai te dar. Mas aí existe aquele que ganhou 1. E aquele que ganhou 1, que tinha uma habilidade. Aquele que tinha um talento, que sabia fazer uma coisa. Ele faz o quê? Ele abre um buraco na terra e enterra o seu talento. Ele esconde o seu talento. Ele não usa o seu talento para benefício de ninguém. Ele não permite que ninguém seja abençoado com aquilo que ele tem. Fica na dele, não faz nada de bom em prol do próximo.
esse vai chegar um dia, vai ter que prestar contas para Deus. Ah, Deus, eu não fiz nada porque eu não tinha nada para fazer. Deus, eu não fiz porque eu não sabia. Ah, eu não tinha esse dom. Vou deixar pro fulano de tal que tem o dom. E aí Deus vai dizer, Jesus vai dizer para ele: servo mau e preguiçoso. Você podia ter colocado meu dinheiro no banco, pelo menos ele renderia juro para mim, mas você não fez isso. E aí diz a palavra que aquele que tem mais será dado, mas aquele que não faz uso de nada, não permite que a sua vida seja uma bênção, um canal de Deus em nada nessa terra, até o que ela tem será tirado. O que você tem feito em prol do reino de Deus? O que você tem usado com a habilidade que Deus te deu? Não, Poliana, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não faço nada. Não faz nada mesmo? Será que não tem nada? Será que não tem um talento escondido aí dentro de você? Será que você não ocultou, não abriu um buraco e escondeu o que Deus te deu para você usar? E você tá aí, acomodado, não usa nada, não faz nada em prol do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Volto a explicar, são as pessoas. Tudo que nós temos, se nós usamos em prol do outro, se nós usamos em benefício do outro, nós estamos em movimento no reino de Deus. Nós estamos gerando lucro para o reino de Deus. Quando você faz um bolo e leva um pedaço para sua vizinha que não é crente, quando você leva para ela aquele pedaço, você fala assim: olha, eu fiz aqui para você, espero que você goste. Ela vai ficar feliz, vai ficar contente. Depois você faz uma outra quitanda, um outro dia leva para ela também. Aí você começa a dar bolo para sua vizinha, dá pão de queijo, faz um trem, lembra dela, leva para ela. De repente um dia você fala com ela: fulana, vamos na igreja comigo? Aí ela vai ficar com vergonha de negar, porque você sempre está levando alguma coisa gostosa para ela. Quando você faz um favor para um amigo seu, para um colega seu, seu companheiro de obra, você é educado com ele, trata ele bem, faz um favor para ele, ajuda ele quando ele está apertado lá, você é gentil, você ajuda de alguma forma. Um dia que você vai chamar essa pessoa para ir na igreja ou para poder participar de um culto, ou quando você tiver a oportunidade de falar do amor de Jesus, ele vai te ouvir, porque você foi gentil, porque você usou as habilidades que Deus te deu para poder abençoar aquela pessoa sem interesse nenhum. Quando nós usamos as nossas habilidades, os talentos que Deus nos dá para poder abençoar a vida do próximo, essas pessoas elas vão ter o coração mais aberto e mais acessível para nos ouvir, para ouvir a mensagem de Jesus. Jesus era um cara simpático, Jesus era uma pessoa acessível. Em qualquer lugar que ele chegasse, as pessoas ficavam à vontade em sua presença e ouviam as suas palavras e aí eram alcançadas. Então, quando nós causamos esses movimentos no reino de Deus, nós vamos ouvir dele: servo bom e fiel, quanto mais você faz no meu reino, mais eu te dou. Quanto mais você trabalha no meu reino, mais eu te dou. Quanto mais você desenvolve o talento que eu te dei, mais eu te dou. Mas aquele que acha que não tem nada, tem sim, é porque escondeu, é porque não quer usar. E aquele que não quer usar o talento que Deus deu, vai ouvir do Senhor essa frase horrível: servo mau e preguiçoso. Não usou porque teve preguiça. Meu irmão, minha irmã, não seja assim. Seja daqueles que usam, que multiplicam, que usam as suas habilidades para ser bênção na terra, para ser voz de Deus na terra. Usa o seu trabalho, usa a sua habilidade como manicure, cabeleireira, como tudo que Deus te deu. Use isso aí da melhor maneira possível. Seja o melhor no seu ramo. Seja lá o que você faz, seja diante da sociedade, em questão de empresa. Tem gente que fica distinguindo trabalho e igreja, trabalho e igreja. Não, toda a nossa vida é um lugar do reino de Deus estabelecido. Aonde quer que nós estivermos, devemos ser bênção, devemos ser instrumentos de Deus em todos os lugares, porque essa é a vontade de Deus. Te convido a orar comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu te louvo, Jesus, e eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha fazer com que a gente entenda e que a gente possa usar os nossos talentos, que possamos multiplicar, que não deixemos nada guardado, que não sejamos egoístas, Senhor, que não venhamos pensar em nós. Quantos pensam só em si mesmos e não trabalham em prol do reino? Que nós possamos buscar, Senhor, a tua vontade acima de tudo, que possamos buscar o teu querer, Senhor, acima de todas as coisas, que possamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Em nome de Jesus é o que eu oro pedindo ao Senhor. Faz, Senhor, em nós a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.